Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor esteja presente em cada coração neste dia que fez o Criador e por isso estamos alegres. Eu quero convidar os irmãos para nós meditarmos aqui no livro de João, no capítulo 3. Nós iremos ler aqui alguns versículos e trazer uma breve reflexão ao coração de cada ouvinte. O texto começa dessa maneira: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele, de noite, procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade te asseguro que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrasou Jesus: em verdade te asseguro que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, você escuta seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? Replicou-lhe Jesus, ou explicou-lhe: tu és mestre em Israel e não compreendes essas verdades? Ponto. Até o versículo 10 é suficiente. Meu irmão ouvinte da palavra de Deus, meu irmão em Cristo Jesus, esse é um capítulo onde nós lemos muitas vezes e, devido ao fato de nós não termos a verdadeira compreensão do Espírito, nós passamos despercebidos em algumas coisas que esse texto nos menciona, nos ensina. E aí nós acabamos fazendo coisas que não deveríamos fazer. O texto é claro ao afirmar que Nicodemos, ele era um fariseu e era um membro do Supremo Tribunal dos Judeus, ou seja, uma autoridade religiosa. Podemos dizer até um mestre, um homem que interpretava a lei. E é uma surpresa muito grande esse homem procurar Jesus, porque ele era uma autoridade em Israel. Então ele não deveria procurar ninguém, ele deveria ser bastante conhecedor das leis do Eterno. Mas, para surpresa de muitos, ele foi até o Salvador para pedir algumas instruções acerca do novo nascimento. É interessante nós notarmos que, apesar desse homem ele ser um mestre, digamos que um doutor, uma grande autoridade diante dos homens, pois diante do Criador nada ele sabia. Por mais que ele fosse uma autoridade diante dos homens, aos olhos de muitos, mas aos olhos do Criador, ele não sabia de absolutamente nada. Ele não entendia nada acerca das coisas espirituais. Pois quando você vai analisar as palavras do Mestre, as palavras de Jesus, é isso que nós mais observamos na Bíblia. É Jesus falando para o povo de coisas espirituais e o povo entendendo de forma
material, no físico. Lógico, o Salvador sempre pegava coisas físicas para mostrar as coisas espirituais. E mesmo assim o povo não entendia a verdadeira mensagem do Salvador. Aquilo que o Salvador queria trazer como reflexão na vida daquele povo. O povo sempre teve essa dificuldade em entender acerca das coisas espirituais. Esse texto aqui é um texto muito lido dentro das igrejas, todavia pouco compreendido. As pessoas leem tanto, mas não conseguem entender. Por exemplo, Jesus disse que ele tinha que nascer da água e do Espírito. E quando você vai ver essa passagem sendo pregada no sistema religioso, nas supostas igrejas evangélicas, eles entendem que a água que Jesus está falando é o batismo. É você pegar o cidadão, fazer uma tal profissão de fé e mergulhá-lo na água, seja num rio ou em qualquer outro lugar. E quando se fala em batismo, muitos até entendem que é o tal batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas estranhas e por aí vai. Como eu já vi muitas pessoas falar isso, entendendo o texto de forma equivocada. Essa que é a verdade. Todavia, não é acerca disso que o Salvador estava falando. O Salvador estava falando de coisas que iam além. Coisas espirituais. Tão espirituais que o próprio Nicodemos, sendo um mestre em Israel, não estava compreendendo nada acerca do que o Salvador estava falando. Meus amigos, meus irmãos e ouvintes da Palavra do Eterno, é interessante nós notarmos que quando o Salvador ele falou com Nicodemos acerca do novo nascimento, que ele fala que o novo nascimento é da água e do Espírito, no versículo 5 ele afirma isso. Arrazoou Jesus, em verdade te asseguro, ou seja, te digo, te garanto, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ora, que novo nascimento é esse que o Salvador estava falando para Nicodemos? Da água e do Espírito. A água nada mais é do que a palavra. A água é a palavra. E não você pegar o cidadão, levar a um rio ou a uma praia e mergulhá-lo em algum lugar. Isso não tem nada a ver, pois não é isso que o Salvador está falando. A água é a palavra. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu aqui no livro de Efésios, no capítulo 5. Veja o que o apóstolo Paulo falou quando ele estava falando acerca da vida conjugal do homem para com a mulher e o Criador. Ele diz assim, a partir do versículo 22, Esposas, cada um de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo, as esposas devem estar em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e santificou-a por ela. Santificou-se. Veja o que ele diz agora no versículo 26. A fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água
por meio da palavra. Pois, meus irmãos, meus amigos, a água que o Salvador está falando ali com Nicodemos nada mais é do que a palavra. A palavra que é a água, é a palavra que lava o nosso interior. A palavra lava o nosso interior, trazendo uma nova vida. Veja o que o Salvador falou aqui no livro de João, no capítulo 17 e no versículo 17. Jesus falou assim: santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a palavra do Salvador é quem santifica, porque ela é a verdade, ela nos lava. Eu poderia trazer várias e várias passagens explicando sobre isso, mas aí a nossa reflexão iria ficar muito longa, pois a palavra é a água que nos lava. A água é a palavra. Pois o Salvador estava falando de coisas espirituais, cujo Nicodemos, sendo um mestre da lei, não estava entendendo nada. Assim como o Salvador teve outros diálogos, cujo os apóstolos e as pessoas ali não entendiam absolutamente nada. E assim como o povo no século 21 ainda não tem entendido nada, absolutamente nada. Por isso, continuam batizando o povo nas águas, cujo batismo já foi abolido. O batismo é na cruz, está escrito em Romanos, capítulo 6. Todos nós fomos batizados na cruz, na morte do Salvador, pois não há mais necessidade de batizar alguém. Pois eu tenho 2 mensagens no meu canal do YouTube que eu explico sobre essas questões. O porquê que não devemos mais batizar. Não há mais necessidade de batizar ninguém em águas. Não há mais necessidade de fazer tais coisas. Pois o diálogo do Salvador com Nicodemos, ele não estava entendendo nada acerca das coisas espirituais. E quanto à questão do Espírito, pois o Salvador falou que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O Espírito nada mais é do que o entendimento. Quando você é batizado, da forma que o Salvador explicou aqui, quando você é batizado da forma que o Salvador explicou aqui, pelo batismo da palavra, mergulhado na palavra, a palavra que nos limpa, a palavra que nos purifica, você vai passar a ter o entendimento do Espírito. Por quê? Porque automaticamente você se esvaziou de si mesmo. E ao esvaziar-se de si mesmo, a palavra, o Espírito, ele vai trazer o entendimento sobre a sua vida. Pois o Espírito é isso, o entendimento. É por isso que quando Jesus lá em João estava ensinando aos seus discípulos, ele falou que o Espírito iria nos guiar em toda a verdade. Pois essa é a função do Espírito, nos guiar no caminho da verdade. Trazer o entendimento, clarear a nossa mente. Essa é a função do Espírito. Abrir a nossa mente, trazer o entendimento. É por isso que o Salvador falou: eu vou embora e vocês não vão ficar órfãos, pois o Pai vai enviar o Espírito e ele vos guiará na verdade. Ele não falará de si, mas do Pai. Vai guiar vocês pelo caminho correto, pelo caminho certo. Porque o Espírito é isso. O Espírito
é nada mais do que o entendimento do Criador em nós. Todavia, esse entendimento ele vem à tona em nossas vidas quando nós somos purificados, lavados pela palavra. Aí, automaticamente, entra a ação do Espírito em nossas vidas, nos trazendo o entendimento das coisas do Eterno. Eu espero que vocês tenham entendido essa pequena reflexão, porque esse capítulo é lido várias vezes no sistema religioso e explicado, talvez até por má fé ou por falta de entendimento, de forma equivocada, pois o mesmo não se trata de um batismo de águas, até porque o batismo de águas, assim como todas as liturgias, ficaram na cruz do Salvador. Então espero que o Salvador ele tenha iluminado a sua mente e que você tenha entendido esta breve reflexão. Que o nosso Pai ele abençoe a cada um de vocês, que ele venha trazer o entendimento em sua mente, que você venha visitar várias vezes o meu canal do YouTube, venha compartilhar este canal, venha fazer com que esse canal venha atingir aquelas pessoas que se encontram no engano do sistema religioso, para que elas venham sair do engano da religião. Que o nosso Pai nos abençoe e nos guarde desde agora para todo sempre. Amém.